Governador Carlos Moisés confirma plano de imunização contra a Covid em Santa Catarina. Governo federal também confirmou estratégia de vacinação contra o novo coronavírus. Em Criciúma, telefone 156 abre canal para orientações a quem tem dúvidas sobre o coronavírus. Deputados estaduais aprovam em plenário o orçamento de 2021. Governo de Criciúma estabelece recesso para fim de ano. Pleito eleitoral deste ano expôs situação crescente no país. Cada vez mais, jovens estão conquistando cargos eletivos. E ainda, no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense da Série B, Próspera empata com o Hercílio Luz de Tubarão. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O governo de Santa Catarina lançou o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Ontem, o governador Carlos Moisés esteve em Brasília para acompanhar o plano estratégico do governo federal para que a vacina contra a Covid chegue a todos os brasileiros. O governo de Santa Catarina lançou o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. O trabalho de imunização da população catarinense ocorrerá em consonância com o governo federal e os municípios e pretende vacinar 2,8 milhões de pessoas dos grupos prioritários em um primeiro momento. O chefe do Executivo Estadual acompanhou em Brasília o lançamento do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e garantiu que todos os esforços serão realizados para que a vacinação ocorra da maneira mais célere possível. O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro Pazuello, ministro da Saúde, colocou as premissas do plano, a forma de aquisição, os laboratórios dos quais irão adquirir as vacinas, obviamente certificadas pela Anvisa, homologadas. E o Estado de Santa Catarina recebe com muita tranquilidade, porque nós estamos trabalhando na logística junto com os nossos municípios, para que a gente possa melhorar e ampliar a parte de frios do Estado para acomodação e conservação dessas vacinas. Também a questão da geração, geradores de energia elétrica, estamos ampliando e adquirindo novos geradores para que a gente possa, então, manter essas vacinas, no caso de uma situação especial, refrigeradas. Estamos adquirindo 20 milhões de seringas e agulhas para que a gente possa distribuir para os municípios e, recebendo esses insumos, a vacina do governo central, possamos imunizar toda a população catarinense. Segundo o cronograma do governo do estado, a vacinação dos grupos prioritários será em 4 fases, assim como orienta o Ministério da Saúde. A primeira fase consiste na imunização dos trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos, pessoas com mais de 60 anos que moram em instituições de longa permanência e a população indígena. Na segunda fase, o foco serão as pessoas com idade entre 60 e 74 anos. A terceira fase vacinará os que apresentam comorbidades como diabetes, doença renal, doença respiratória crônica, câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos que receberam transplante de órgãos, anemia falciforme e obesidade grave. Por fim, na quarta fase, serão vacinados professores, profissionais da segurança pública, do sistema prisional e de salvamento. Somados, esses grupos representam 2.800.000 pessoas. Saímos daqui tranquilos pela fala do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro Pazuello, no sentido de garantir a todos os brasileiros a proporcionalidade na distribuição da vacina. Não haverá uma busca desenfreada pela vacina, porque serão atendidas as categorias prioritárias para a vacinação, seja os que têm comorbidades, os idosos, os profissionais, enfim, todos aqueles que precisam prioritariamente receber a imunização, para que a gente possa, então, em 2021, retomar uma condição de normalidade
e tranquilidade e continuar desenvolvendo o nosso estado. Vamos ampliar as mais de 1.186 salas de vacinação que nós temos e também ampliar o número de vacinadores, qualificando, aliando tanto a parceria com os 295 municípios, como também os conselhos regionais de medicina, de enfermagem, para que a gente possa qualificar e ampliar o número de vacinadores, atendendo a todo o povo de Santa Catarina, com certeza de dias melhores que virão pela frente. O plano prevê que o restante da população será vacinada conforme os insumos forem sendo repassados pelo governo federal. O governo catarinense tem realizado um trabalho nas últimas semanas para garantir que não haja problemas por conta da sobreposição do calendário de vacinas já existentes, como influenza e H1N1. André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, lembrou que cabe ao Estado preparar toda a logística para que a população seja imunizada. Sobre o imunizante que será aplicado, o secretário lembrou que esta é uma responsabilidade do governo federal. O Plano Estadual de Imunização é o que é de responsabilidade do Estado organizar. O que é isso? É a logística, a gente está preparado para a sobreposição da vacina Covid dentro do calendário habitual. Então nós temos que estar preparados com insumos, agulhas, seringas, entender o dimensionamento das salas de vacinação pelo Estado, do quantitativo de pessoas, o treinamento do RH, a rede de frios, que é o armazenamento, o fornecimento de energia elétrica para esses lugares, o transporte, toda essa logística faz parte do Plano Estadual de Imunização. Porque o Programa Nacional de Imunização, que é do governo federal, é que determina qual ou quais vacinas serão utilizadas então pelos estados, e é isso que nós estamos acompanhando. Inclusive teremos a publicação oficial, né, do Plano Nacional de Imunização, e a partir daí nós começamos a colocar em andamento o nosso plano estadual para a imunização Covid e também do calendário habitual. O Plano Nacional de Imunização foi lançado na última quarta-feira em Brasília, em ato com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Eduardo Pazuello salientou que a distribuição das vacinas depende do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Há cerca de 300 milhões de doses negociadas, o governo catarinense já reservou 300 milhões de reais para a compra de vacinas, caso seja necessário. O valor é suficiente para adquirir 5 milhões de doses. Uma verdadeira operação de guerra que está sendo montada para que todos sejam alcançados. Uma parceria que vai precisar ser muito bem alinhada, principalmente entre Estado e municípios. Quando se fala em plano para imunização no Estado, é fundamental a parceria dos municípios, porque as salas de vacinação, elas estão nos municípios. Isso faz parte da atenção primária. Então, mesmo que tenha participação do Estado na gestão e organização do processo, quem de fato faz o operacional são os municípios. Nós temos em Santa Catarina 1.186 salas de vacinação, isso é da atenção primária municipal, com apoio, suporte e gestão também do Estado de Santa Catarina. Bom, e em Brasília também foi lançado o Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus. Uma comitiva do Ministério da Saúde já iniciou uma série de visitas aos estados para operacionalizar a campanha de vacinação. Com mais de 100 páginas, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de ministros, parlamentares, governadores e outras autoridades. Na oportunidade, o governo também lançou a campanha publicitária da campanha de vacinação. Para isso, entre outras ações, tem fortalecido o SUS, com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou os eixos que vão guiar a campanha. Ele explicou que o governo está preparado para a logística e distribuição dos insumos e imunizantes. A partir de amanhã, começa a organização de uma comitiva do governo federal que deverá visitar os estados para discutir e operacionalizar as estratégias da vacinação. São 4 fases. O planejamento inicial, que é o plano, que conclui-se hoje com a apresentação dele. É uma sequência, e dentro da sequência, hoje é o plano macro. Amanhã, nós já estamos definindo com o Ministério da Defesa a ida aos estados regionais principais, por região militar, que tem já um comando logístico já ativado, e nós vamos trabalhar
para os planos dos estados, rapidamente. E tem que ficar claro, tudo isso é grátis. Tudo isso é custeado pelo SUS. Mais uma vez, a equipe do governo não descartou o uso de nenhuma vacina. 13 produtos continuam na lista de vacinas candidatas. O secretário de Vigilância Sanitária informou investimentos para a encomenda de material tecnológico, aquisição de agulhas e seringas e também o custeio na rede de refrigeração em todo o país. Com os recursos, cerca de 300 milhões de doses já foram garantidas. A vacina, ela tem que conferir proteção contra doença grave e moderada, ela tem que ter elevada eficácia, tem que ter segurança, ela tem que ser capaz de induzir memória imunológica, ela tem que ter uma possibilidade de ser uso dessa forma, com segurança e eficácia, para todas as faixas etárias e grupos populacionais e, idealmente, ela apresentar uma tecnologia com baixo custo para que possamos comprar e adquirir cada vez mais doses deste imunizante. O secretário também explicou a definição dos públicos prioritários. A manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais. Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais. E nisso, nós temos os trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. Mesmo com a apresentação do Plano Nacional de Imunização, o governo continua sem uma data para o início da campanha. Isto porque nenhuma vacina foi aprovada sequer para uso emergencial. Mas assim que algum produto tiver a eficácia comprovada, cerca de 49 milhões de pessoas devem ser vacinadas, começando pelos profissionais da saúde. Segundo o governo federal, mais de 104 milhões de doses serão distribuídas ao longo de toda a campanha, proporcionalmente entre os estados. O mais importante de hoje aqui não é apresentar o plano. O mais importante de hoje aqui é nós demonstrarmos que todos nós estamos juntos. Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária, proporcional. Não haverá nenhuma diferença. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido, e eu posso afiançar aos senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Momentos difíceis todos nós vivemos, mas depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Estamos tratando de vidas. Temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre foi referência para todos nós, que continua tendo uma participação fundamental na decisão da qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros. Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. A seguir, em Criciúma, telefone 156 abre canal para orientações a quem tem dúvidas sobre o coronavírus. Está funcionando desde a última sexta-feira em Criciúma um serviço batizado de Telecovid. Profissionais capacitados, via telefone, orientam pessoas que ainda nutrem dúvidas quanto ao coronavírus. A nova ferramenta já está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, através do número 156. O projeto 156 facilita a comunicação das pessoas que muitas vezes não sabem onde procurar o atendimento ou tirar dúvidas com relação aos sintomas que podem estar tendo.
Portanto, o 156 ele está à disposição 24 horas por dia, sábados e domingos, para poder orientar a população. É um suporte a mais, né? As pessoas podem primeiro procurar as suas unidades de saúde mais próximas, tem também os nossos 24 horas da Boa Vista, a UPA da Próspera, o nosso centro de triagem continua funcionando 24 horas, mas o 156 ele tira dúvidas em qualquer hora também. O sistema foi lançado por meio da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de orientar e informar a população sobre a Covid-19. Do outro lado da linha, profissionais capacitados e aptos a passar orientações ao cidadão que procura pelo serviço. Toda a orientação, né, inclusive se necessário, né, profissionais médicos, eles terão no 156, se não tiver médico no horário em que o cidadão ligou, o 156 orientará onde está o profissional médico e como é que ele pode ser atendido. Nós temos aí uma série de ferramentas de testagem, inclusive de antígeno, que é um teste rápido de 15 minutos, que ele, depois de 3 dias de sintoma, ele pode já ser diagnosticado e tratado por um profissional médico que está também à disposição nesses locais que são locais estratégicos do município. Mesmo há pouco tempo em atividade, o secretário municipal de saúde já consegue, através dos dados captados, confirmar que a procura maior pelo serviço é de pessoas que realizaram os seus testes e querem fazer uma leitura correta do resultado final. Muitas pessoas querendo teste, querendo testar, mas o teste ele tem momentos, não se pode fazer testes por fazer, porque se sabe o resultado. E é preferível fazer o teste no momento certo. Então, por exemplo, o teste rápido, ele só dá o positivo após 8 dias, ou o negativo, né? 8 dias de sintomas. O nosso teste antígeno, 3 dias, 2 dias a 3 dias. É essa orientação em que o 156 pode passar e também todas as unidades de saúde estão preparadas para passar. Então, as pessoas querendo saber se já estão, se não estão, se passaram, se não passaram, as unidades de saúde podem orientar e aqui o 156 também. Casagrande mais uma vez reforçou que, apesar das inúmeras ferramentas colocadas à disposição da população pelo poder público, como o centro de triagem, o Hospital de Retaguarda do Rio Maina e agora o Telecovid, os números de infectados na cidade ainda são extremamente preocupantes. E apelou, mais uma vez, para o bom senso da comunidade. Com certeza, se não houver conscientização, esse final de ano, as festas natalinas, virada de ano, nós vamos ter muitas aglomerações, vamos ter um aumento na contaminação. E se hoje nós já estamos com 100% dos leitos de UTI ocupados, até porque são leitos que ficam por muito tempo, é longa permanência, se não tivermos um cuidado e uma conscientização geral, janeiro nós vamos ter muitos problemas e aí a população, e aí pode ser tarde, né? Quer dizer, quando você está com uma doença dessa, muitas vezes é tarde, né? Nós temos aí, idoso, não, temos jovens, inclusive, a gente comunitária com 38 anos, quer dizer, uma jovem, né? E sem comorbidades, então o risco está em todos os lugares, né? É uma roleta russa. Deputados estaduais aprovaram em plenário na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o orçamento estadual para o ano de 2021. Acompanhe. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para 2021. O orçamento prevê um déficit orçamentário, com receita estimada em 30 bilhões e meio de reais e despesas em torno de 32 bilhões. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, se comprometeu junto aos deputados a tentar equacionar este déficit, melhorando a arrecadação, promovendo ações de recuperação econômica após a pandemia, limitando despesas primárias correntes e reduzindo o déficit da Previdência Estadual. Para a área da saúde, o Estado deverá destinar mais de 3 bilhões de reais, valor que
que corresponde a 14% das receitas provenientes de impostos e transferências da União ao Estado. É um índice 3,9% superior ao da lei orçamentária deste ano. Para a educação, o governo deverá destinar quase 6 bilhões de reais, 25% da receita, índice 4% superior ao de 2020. A lei orçamentária anual recebeu mais de 2.200 emendas. Grande parte delas são emendas parlamentares impositivas, que permitem a cada um dos deputados definir obras e ações a serem realizadas no ano que vem nas mais diversas regiões do estado. Outras 55 emendas são consideradas importantes conquistas, entre elas a que destina 200 milhões de reais para hospitais e clínicas de hemodiálise contratadas pelo SUS, 25 milhões de reais para os consórcios intermunicipais de saúde e 100 milhões de reais para o combate à estiagem, com obras como a preservação de nascentes dos rios e a construção de cisternas para que o produtor rural possa armazenar água em períodos de chuva. O governo também entendeu da necessidade de fazer um substitutivo global, adequando a receita e a despesa. O que foi feito? Acrescentando mais ou menos cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E isso fez com que nós pudéssemos fazer algumas emendas, como, por exemplo, emendas na educação, na saúde e também em infraestrutura. Então, foi muito importante. E hoje o plenário deu uma demonstração de que realmente o orçamento do Estado para o ano que vem vai ter dinheiro suficiente para a realização de importantes obras de infraestrutura. Os deputados também fizeram as alterações necessárias para atualizar o PPA, que é o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023. No início deste mês, o governo do estado enviou à Assembleia Legislativa uma emenda substitutiva global com a revisão do plano, contemplando 83 subações, entre elas 32 que tratam de investimentos em infraestrutura para ampliar a qualidade dos serviços de transporte, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e contribuindo para o crescimento da produção e da criação de empregos diretos. Outras ações prevêem melhorias na rede de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, da qualidade de vida no campo e na cidade, distribuição de energia elétrica e implantação de sistemas de geração de energia solar nas escolas. No total, o projeto tem mais de 2.200 emendas, grande parte delas de origem parlamentar. Estipulado pelo governo de Criciúma o tempo de recesso de final de ano para os servidores públicos municipais. Acompanhe. A Prefeitura Municipal de Criciúma divulgou o decreto número 1507/20, que estipula o recesso nas repartições públicas neste final de ano. O período inicia na próxima segunda-feira, dia 21, e segue até o dia 6 de janeiro de 2020. Escalas de plantão já foram determinadas para os setores considerados prioritários e o atendimento ao público e o horário das 8 às 17 horas serão mantidos. O documento assinado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, prevê que os serviços essenciais continuem normalmente. As unidades básicas de saúde irão fechar nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro. Já o 24 Horas do Boa Vista e a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA da Próspera, com serviços de urgência e emergência, além do Centro de Triagem e Centro de Retaguarda Coronavírus, no Rio Maina, funcionarão todos os dias. O Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, também irá parar nos dias de ponto facultativo, retornando logo após as datas. O que também vale para o Paço Municipal. Na coleta de lixo, os funcionários trabalharão nos dias 24 e 31 para antecipar o serviço, parando nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A seguir, no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense da Série B, Próspera empata com o Hercílio Luz de Tubarão.
pleito eleitoral deste ano expôs uma situação crescente no país. Cada vez mais jovens estão conquistando cargos eletivos. Pensando nisso, é que o Tribunal Superior Eleitoral está promovendo uma campanha voltada para esse público que já sabe a importância da política no dia a dia. Para pegar no volante e ser o motorista da vez, tem que ter no mínimo 18 anos e, claro, a habilitação. A gente sabe que tirar a habilitação e cair na estrada, dirigir livremente, é o sonho de consumo de muitos jovens que estão ali perto de completar a maioridade, de chegar aos 18 anos. Mas nessas eleições municipais, a gente descobriu outro jovem que queria muito fazer 18 anos para conduzir, mas não era um carro não, era conduzir um mandato de vereador. Eu conversei por videochamada com o Leonardo, que foi eleito para vereador no município de Iporã, no Paraná. Ele fez 18 anos um dia antes de encerrar o prazo para poder se candidatar e já havia participado do programa Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral. Teve a escolha dos partidos, no qual cada aluno do colégio iria para o seu partido que mais se identificasse, exemplo como partido focado no esporte, partidos focados na segurança, na saúde. E a partir dali, o pessoal que queria ser candidato colocava seu nome à disposição para uma convenção, como funciona no processo eleitoral aqui do nosso país. Nessas eleições, 38 jovens de 18 anos foram eleitos vereadores. Só que no país inteiro são 58 mil vagas. E o perfil tradicional dos que ocupam esse cargo é o seguinte: homens com mais de 40 anos e que já estiveram no mandato, ou seja, reeleitos. Temos a pretensão de atrair jovens para a política porque houve um gap na vida brasileira, houve um vazio, houve uma geração que não foi para esse espaço da vida pública. Esse problema começa a ser sanado com uma nova geração, como é o caso da Tabata, que representa os jovens que ingressaram na política. E a nossa ideia de participação dos jovens na política pode se dar em qualquer uma dessas três dimensões que eu me referi da democracia. A dimensão representativa, que é votando ou sendo votado, a dimensão constitucional, que é defendendo os seus direitos, e a dimensão deliberativa, que é participando do debate público. Uma das ações da Justiça Eleitoral para estimular o interesse por política foi a campanha Eu na Prefeitura, Eu na Câmara. Antes das eleições, centenas de jovens aceitaram ao convite e mandaram vídeos respondendo às seguintes perguntas. O que você faria para mudar se fosse prefeito, prefeita? Vereador, vereadora. 14 respostas que se destacaram foram publicadas no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Os 14 jovens passaram a se comunicar por grupo de rede social e sabem que agir politicamente vai muito além do que simplesmente ocupar um mandato de vereador ou prefeito. Se eu fosse vereador, eu iria proporcionar o incentivo à coleta seletiva. E se eu fosse uma administradora regional, eu iria investir na iluminação pública. É fácil, é rápido e é só mandar pra gente. Agora o esporte. Jogando em casa, o Próspera recebeu a visita do Hercílio Luz de Tubarão. O duelo foi o primeiro da grande final do Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. A partida foi disputada no estádio Mário Balsini em Criciúma. Próspera e Hercílio Luz tentaram o gol, mas o nervosismo da decisão foi fundamental para que os times não conseguissem concluir suas jogadas com eficiência. Final, Próspera 0, Hercílio Luz também 0. O segundo e decisivo jogo será domingo às 4 da tarde em Tubarão. Se ocorrer novo empate, o Hercílio Luz será campeão. Para levar o título da 2ª Divisão do futebol catarinense, o Próspera precisa da vitória. Após o duelo, o técnico Paulo Baier avaliou o resultado da partida. Não, acho que não. Acho que o merecedor ia ser o Próspera, né? Pelo que mais jogou, pelas oportunidades. O Cílio, praticamente, o Roberto não trabalhou, né? Acho que nós jogamos mais, nós tivemos mais chances claras de gol. Mas é do futebol, acho que faz parte. E agora é descansar e buscar esse título lá na casa deles. Tecnicamente, a bola rolando foi um jogo equilibrado, né? Duas belas equipes. Não faltou um pouco mais de intensidade, digamos assim? Os times estavam já pensando no jogo decisivo ou não, Paulo? Eu acho que teve respeito das duas equipes, né? Eu acho que a gente teve uma chance claríssima com o Cascata, com a bola na trave, né? Que poderíamos ter saído na frente com uma vantagem, né?
Mas eu acredito que nós temos o jogo fora de casa, nós jogamos muito bem, sempre fora de casa também. E tá todo mundo confiante de que a gente consiga buscar o resultado lá. Então, acho que está tudo aberto ainda, não tem nada definido. É o primeiro jogo, acho que o segundo as coisas vão se definir melhor. Com a ausência do Galhardo, a volta do Gessé, opção pelo Atos. Gostou do início do jogo, a formação inicial? Gostei. Tivemos mais posse de bola, né? Eu sempre falo, as oportunidades sempre surgem. O Cascada vinha muito tempo sem jogar, teve oportunidade, jogou até os 10, 15 minutos do segundo tempo do jogo passado, o Atos da mesma forma. E assim, esse é o grupo nosso. No próximo jogo a gente já vai analisar de outra forma e a gente está confiante no bom futebol lá, confiante na vitória e fazer de tudo para trazer esse troféu para a próxima. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite.